Tá, aí mandaram também uma aqui no chat legal, perguntaram como é que faz para solicitar um chip de conhecimento. A gente tinha parado nisso, né? Como que solicita? Tá. Eu tenho duas perguntas, na verdade eu vou colocar as duas, daí você vai falando. Então a primeira pode ser essa, então como que faz para solicitar um implante ou um chip do conhecimento? E se, essa é a segunda pergunta, você que tem mais contato com os arcturianos, se você consegue solicitar um chip para outra pessoa. Tá, entendi. Vamos por uma por uma, então. Uma por uma, vamos lá. Como solicitar um chip? Primeiramente, minha velhinha. Para você solicitar um chip, a gente tem que pensar no sentido de como eu vou me estabelecer uma conexão ativa. Esse é o princípio. Como eu vou estabelecer uma conexão ativa? Comunicação com a egrégora arcturiana, por exemplo. Então, se eu estou falando que eles descem, e você precisar elevar um pouco a sua vibração, então você tem que fazer esse mínimo, que é elevar a sua vibração. Então, existem, principalmente com os arcturianos, alguns procedimentos básicos que vai ajudar a harmonizar esse seu campo para você dar esse upgrade na sua vibração, digamos assim. Então, por exemplo, eu peço algumas recomendações para as pessoas e elas podem testar isso em casa e depois mandar os relatos. Algumas coisas que podem influenciar nessa não subida de conexão. Algumas coisas que podem influenciar. Carne vermelha. Então, vamos falar ao contrário. Para você fazer uma conexão e solicitar um chip, tenta evitar carne vermelha por pelo menos 48 horas. Bebidas de cor escura, Coca-Cola, chá preto, café. Tanto que eu não tomo café há mais de 3 anos. Eu tive que parar totalmente. Porque o certo é você parar com café 48 horas. E como que eu ia parar? Eu tomar café, aí eu tenho que parar, aí toma de novo, aí para. Então eu falei, já vou parar de vez, porque não vou conseguir ficar. Claro. Então, líquidos escuros. As outras coisas nem vou falar, mas obviamente a pessoa já deve saber. Bebidas alcoólicas, substâncias, vícios no geral. Essas coisas também dá uma cortada por pelo menos 48 horas, tá? E você tentar fazer uma conexão através de um cristalzinho. Então, você colocar um cristal de conexão no ambiente onde você quer fazer a solicitação. Então, normalmente as pessoas fazem a solicitação dormindo. Ela não vai pegar uma meditação só para fazer essa solicitação. O melhor, o mais indicado que eu falo é antes de você se deitar, que é quando você vai conseguir apagar o seu corpo. Quando você apagar o seu corpo físico, você possibilita o acesso mais sutil, como se fosse uma viagem astral. Entendeu? Porque você está apagando o seu corpo físico e você está possibilitando que os corpos multidimensionais, eles se abram melhor. Então, faz a solicitação antes de você dormir e para garantir, você deixa um cristalzinho próximo de você, um cristal de conexão. É importante que seja um cristal de ponta, tá bom? E tentar aí ser sempre um quartzo branco, que é um quartzo neutro. Porque outros cristais têm energias mais atenuantes. Então, se você vai pegar uma ametista, por exemplo, talvez não funcione tão bem, porque ela já tem uma energia ali pré-caracterizada, que é a transmutação. Entendeu? Você vai pegar uma citrino, já vai ter uma outra energia. Então, o neutro é o quartzo branco. Então, uma energia neutra que eles conseguem fazer essa conexão, tá? E aí, você pode realizar um decreto. Existem vários decretos que talvez você vai encontrar. O que seria um decreto? O decreto é algumas palavras, né, que faz um texto, que quando você realiza aquele decreto é como se fosse um mantra, aquela entonação daquele mantra é o que vai fazer a finalização desse salto de frequência. E aí você faz esse decreto para fazer a solicitação através de um decreto. Por exemplo, um exemplo de um decreto, né? Então o decreto, ele já é um texto, meio que um mantra. Isso. Pré-escrito. Aí você faz a sua, por exemplo... você escreve seu mantra. Não. Você vai adequar ele para você. Por exemplo, eu vou começar o decreto assim. Eu, fulano de tal, solicito neste momento... Eu tô chutando aqui, porque até eu pegar um decreto. Mas um exemplo. Solicito. Eu, Renan da Silva Capelupi, solicito, na presença dos meus anjos da guarda, dos meus guias, dos meus mentores espirituais, na presença de senhor e senhora de Arcturos e todos os guias arcturianos, a necessidade ou a implantação do chip de apoio para o meu conhecimento, para os avanços e integração do conhecimento que a mim é permitido e a mim é necessário. Assim é, assim seja. Estou dando um exemplo. Sim, como se fosse uma reza. Isso, uma reza, uma oração, que é um decreto ali, com as palavras associadas, que vai emitir esse mantra, que vai fazer essa finalização, que você vai dar esse salto. E aí, possivelmente, a pessoa vai ter uma experiência interessante. Só que
tem que fazer isso, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, testei uma vez e não deu certo, né? Então já parei. Não é assim que funciona. Eu fui fazendo isso várias vezes, entendeu? Porque você não tem um medidor de fato para você saber quando você vai conseguir se conectar. Vai depender de muita coisa. Porque se durante o dia, por exemplo, você, sei lá, passou raiva, ficou nervoso, agrediu, fez um monte de coisa errada, aí, agora que eu parei o cafezinho, que eu não bebi hoje, vou conseguir me conectar. Mas o que você fez durante o seu dia? Como você se comportou emocionalmente? Como foram os seus pensamentos? Então, existe uma composição ali de vários fatores que vai te direcionar a essa conexão, tá? Tá, então, e você faz isso tudo antes de dormir, e você fica mentalizando esse mantra. Não, você pode fazer o decreto uma vez só, por isso que é decreto, porque você decretou ali. Tá. Uma vez só, posso ir dormir. Aí, eu aconselho também, vai dormir... Ou usar uma frequência bacana na hora de dormir, um som de chuva. Não vai dormir assistindo, sei lá, um filme de terror. Não vai dormir assistindo alguma coisa que vai ali já desestabilizar. E você vai fazer todo um trabalho para chegar na hora também desestabilizar. Então, seguir a ritualística durante todo o dia e até a hora de dormir, tá? E aí, eu já fiz vários testes com várias pessoas que, só de fazer isso, mesmo que não faça decreto, possui experiências em viagens astrais com acesso a esses seres, sejam arcturianos. Tem muitas pessoas que descobriram a linhagem depois que começaram a fazer essas ritualísticas. Simplesmente sonhou com um felino, sonhou com um siriano, sonhou com um antariano, com seres ali que ela se conectou, que passaram uma mensagem para ela, que passou uma intuição para ela. Eu já tive relato de gente que descobriu o sexo do filho através de uma viagem astral com esses seres multidimensionais, que ela sonhou que estava na presença desses seres, e esses seres falou que ela estava trazendo um filho, um menino, que esse menino ia trazer uma grande mudança na vida dela e tudo mais. E ela não sabia, ela tinha descoberto pouco tempo que estava grávida. Ela mandou esse relato para mim, Renan, e ele falou que passou o tempo, realmente era um menino. Você vê, não precisa nem gastar com chá revelação. Já vai na projeção e manda ver. Tá, então beleza. Então você acabou de explicar como solicitar o chip do conhecimento, Guru. Fantástico. É importante, nós então... precisaríamos desse chip. Todos nós precisamos. E, segunda pergunta era, Guru, se é possível você solicitar um chip para outra pessoa, de presente. Tipo, para nós, assim, você aproveita hoje à noite, já manda pra gente um chip. Tá, vamos lá. Digamos assim, teoricamente, poderia, porque o acesso é o mesmo. Então, eu vou acessar vibracionalmente esses seres, vou fazer uma solicitação, só que o endereçamento apenas que vai mudar. Então, eu vou fazer todo um decreto, só que intuindo esse decreto para que seja para você. Só que qual é a questão que vai causar uma barreira? Se você não permitir esse acesso. O receptor do chip. O receptor do chip. Então, se ele tiver uma barreira ou alguma frequência que não consiga fazer a conexão, eles não conseguem acessar. Porque mesmo assim a pessoa não vai estar conectada para que eles façam acesso. Então, por exemplo, tem muita pessoa que me chama lá e tudo mais. Renan, posso fazer um acesso com os arcturianos? Você me envia aqui os arcturianos essa noite porque eu estou precisando de uma assim e tudo mais. E um monte de gente, eu recebo um monte de mensagem com isso. E eu sempre falo, vai depender muito da pessoa. Porque se a pessoa não tiver com campo vibracional na mesma polaridade, eles não vão conseguir acessar para fazer. Eles até podem ir, mas eles não vão conseguir acesso se a pessoa não permitir esse acesso. Então, a pessoa tem que fazer o trabalho, não tem jeito, não tem como escapar disso. Não adianta uma pessoa fazer tudo errado, passa a vida fazendo, colhendo todas as emoções negativas, pensando só negativo, né, julgando as pessoas, fazendo tudo de ruim, para que à noite ela, não, então manda aqui uma energia positiva para mim, que vai chegar para mim, vai me melhorar. Não, mas não vai acontecer assim se você passou todo o seu dia cultivando emoções negativas. Então você precisa fazer o mesmo trabalho para ter esse acesso, tá? Então é possível? É, mas o trabalho na pessoa é imprescindível. Tem que ter também.